7h08, começo do ano, a maioria das famílias brasileiras sente o bolso ainda mais pesado e alguns dias depois bem mais vazio, né? Porque a lista de pagamentos, minha gente, parece interminável, né? Tem matrícula, material, uniforme escolar, isso para quem pode ter o filho na escola a essa altura do campeonato, né? IPTU, IPVA, sem falar nos gastos que geralmente aumentam nas festas de fim de ano e aí pesam na fatura do cartão de crédito, né? Então, é importante ter um planejamento financeiro para não se perder nas contas nessa época aqui do ano, ser afogado por boletos. Nós convidamos para conversar com a gente a economista Juliana Inhas. Juliana, bom dia, tudo bem? Obrigado por atender a CNN, viu? Bom dia, Rafael. É um prazer conversar com vocês. Juliana, por mais que a gente tente, né, e saiba que janeiro sempre chega, em dezembro parece irresistível parcelar algumas coisinhas no cartão de crédito, né? E aí depois tem IPVA, IPTU, todas essas contas a que eu estava me referindo agora, né? Quem tem filho na escola sabe que esse é um período muito pesado também, né? Às vezes viagem de férias também, isso tudo para quem pode. A gente está falando aqui por uma parcela específica de brasileiros, né? Tem outros preocupados com comida, com arrumar um emprego, enfim, é importante destacar isso, né? Mas como é que a gente pode... Vamos imaginar alguém que não se planejou para esse momento aqui agora, Juliana. O que fazer a essa altura do campeonato? Rafael, de fato você tem muita razão. Janeiro é um mês em que as contas caem, né, no nosso colo com muita frequência e uma velocidade muito grande. Esse ano a gente ainda tem que colocar na conta que tem aumento de preços, né? Então a inflação em 2021 foi elevada. A gente também tem aumento de IPVA. Muitas localidades vão ter aumento de IPTU, então de fato as contas estão cada vez mais salgadas. O ideal era ter se planejado antes, né, e ter guardado um pouco de dinheiro lá no final do ano para conseguir atravessar esses meses, né, esse primeiro e segundo meses aqui de 2022 com mais tranquilidade. Mas para quem não fez isso, o ideal então é agora começar a pensar numa forma um pouco mais estratégica de gastar aí os seus recursos. Então o jeito é sair fazendo a lista de prioridades, né? Aquilo que a gente sempre menciona, é interessante que as pessoas saibam onde elas gastam. Então, primeiro é fundamental saber o quanto eu ganho e o quanto eu gasto. Então, o que eu estou ganhando de dinheiro, qual é o meu recurso e onde eu estou gastando. A partir do momento que eu sei onde eu estou gastando, eu faço uma lista de prioridades indicando, olha, o que é fundamental e o que não pode estar fora. Geralmente, o que não pode estar fora do meu consumo, além das despesas de consumo de subsistência básicas, então, a alimentação, remédios, etc., eu não posso deixar de pagar contas de consumo como água, como luz, o aluguel, as despesas com, por exemplo, medicamentos. Então, essas despesas, no geral, estão lá no topo da nossa lista. Fora essas despesas, aquelas outras que não são prioritárias, que acabam ficando lá para o final da nossa lista de prioridades, elas acabam sendo sacrificadas nesse momento para que a gente consiga, então, colocar as contas em ordem, atravessar esses primeiros meses do ano sem fazer um endividamento muito grande, porque a gente sabe que quem se endivida muito agora no começo do ano, no geral, carrega essa dívida para o ano inteiro e acaba sacrificando o seu consumo para o ano inteiro. Juliana, bom dia. Agora, o que acontece, por exemplo, com quem tem dívidas, também dívidas de modo geral e também muitos parcelamentos em cartões de crédito? Essas dívidas vão direto para essa planilha, esse planejamento financeiro? Elas têm que estar nessa lista de gastos fixos automaticamente? Bom dia, Buriel. Sim, no geral, elas precisam estar ali na nossa lista de gastos, porque elas são despesas, né? E a partir do momento que as pessoas contraíram uma dívida, contraíram um empréstimo ou gastaram demais no cartão de crédito e precisam pagar, elas precisam se organizar para manter esse tipo de pagamento, porque especialmente cartões de crédito e alguns tipos de endividamentos, de empréstimos, têm juros muito elevados. Então, as pessoas precisam entender
essas despesas elas não são talvez tão prioritárias quanto a alimentação, a moradia, a água e a luz, mas elas são mais prioritárias que determinados tipos de gastos. Por exemplo, eu vou colocar assim uma despesa dessa na frente de um eventual consumo, de uma eventual compra de um novo tênis, de um novo calçado, de uma nova roupa, porque no geral elas são de fato muito importantes. Primeiro porque quem se endividou é porque precisou de crédito, então não pode perder também a possibilidade de novos empréstimos se eles forem necessários. Então é importante sim manter colocar essas contas dentro desse planejamento, só que eles não podem nesse momento estar na frente daquilo que é fundamental para viver, daquilo que é essencial. Mas eles precisam ser considerados ali sim, são uma dívida importante, são um gasto importante. Juliana, tem uma outra dúvida frequente essa época do ano aqui, mas ela sempre surge, né? Que é o que fazer com as contas. Imaginando alguém que tenha dinheiro para pagar à vista um IPVA, por exemplo. Os estados te oferecem algumas opções, né? Ontem eu fui dar uma olhada no meu, por exemplo. Então, se eu quitasse até semana que vem, que é a data da minha placa, eu ganharia 9% de desconto sobre o valor. Aí tem a possibilidade de pagar a cota única também em fevereiro. Aí o desconto cai para 5%. E tem a possibilidade de parcelar por alguns meses, até de pagar no cartão de crédito, né? Como é que a gente fica num cenário econômico turbulento como esse nosso aqui, né? Com muita inflação? Como é que a gente descobre o que é melhor? Ou se tiver o dinheiro já é melhor se livrar da conta e tocar o barco? Bom, para quem hoje tem a possibilidade de negociar descontos para pagamentos à vista, é sempre uma alternativa, no geral, interessante. E pensando especialmente no IPVA, Rafael, de fato ela é válida. A gente está falando de um desconto aí de 9% se for pago até semana que vem e de 5% para pagamento em fevereiro. E a comparação que no geral a gente faz é o quanto a gente está tendo de desconto frente ao quanto que eu conseguiria ter de rendimento desse dinheiro se ele tivesse aplicado. Então, se a gente for olhar hoje, a possibilidade de pagar à vista o IPVA tendo 9% de desconto, ou mesmo pagar no mês de fevereiro com 5%, frente ao quanto esse dinheiro vai render nos 5 meses, né, que pensando aí na possibilidade de fazer um parcelamento, sem dúvida, os 9% são agradáveis, porque a gente dificilmente vai encontrar um investimento ou uma aplicação que seja segura, que não ofereça riscos e que consiga retornar esses 9% aí que o IPVA hoje está dando, que o município dá de desconto para quem paga antecipado. Então, é interessante nesse caso, sim, quem tiver o dinheiro, vai lá e quita para conseguir pegar esse desconto, porque nada é uma diferença significante aí na conta e na vida das pessoas. Agora, a gente só não pode também esquecer que não adianta se endividar para pegar esse tipo de desconto, porque no geral o endividamento vai ter um custo muito mais alto do que esses 9% que a gente está ganhando. E para outras contas, sempre é interessante tentar negociar. Isso sempre é uma máxima. A gente sabe que as pessoas preferem receber um pouco menos, mas ter a certeza do pagamento para alguns tipos de dívida do que ficar arrastando aquela dívida por vários meses. Então, para quem conseguir guardar um dinheiro e negociar as suas contas, vai lá, pedir descontos, tentar fazer valores mais ajustados para o seu patrimônio, sem dúvida é uma alternativa interessante, mas sempre compare o quanto que eu estou ganhando de desconto com o quanto que eu estaria ganhando se eu estivesse aplicando em algum tipo de produto financeiro que seja seguro, né? Então pode comparar com a poupança, pode comparar com o Tesouro Direto, com CDBs no geral, para tentar entender, olha, qual que é hoje a minha possibilidade, quais são os meus ganhos de fato. Pois é, Juliana, pensando aí ao longo do ano de 2022, é possível guardar algum dinheiro mesmo estando com o dinheiro bem apertado no mês? No geral, sim, Buriel. Sempre a gente sabe que é óbvio que a gente está falando aqui de famílias e de trabalhadores que hoje não estão ultra endividados e que conseguem fazer um planejamento financeiro. Infelizmente, não é a realidade de toda a população brasileira.
Muita gente hoje ganha muito pouco, a gente sabe que no ano passado, em específico, os preços subiram muito, o salário não acompanhou esse aumento de preços, então tem muita gente com salário defasado, tem muita gente que perdeu renda, mas tem uma fração da população, que não é a totalidade, mas tem uma parte da população que consegue sim se planejar. Então, mesmo quem está hoje com dinheiro curto, é importante pensar alternativas nesse planejamento financeiro, né? A gente percebe que muitas vezes as pessoas têm pequenos gastos que elas nem reparam. Às vezes, aquele chiclete que a gente compra todo dia depois do almoço, o café que a gente toma no final da tarde, às vezes um pequeno gasto, um pequeno desembolso que a gente faz, que nem traz tanto benefício, não é uma coisa que a gente nem gosta tanto, mas que acaba acontecendo. E quando a gente põe na ponta do lápis, esses pequenos desembolsos formam uma quantia aí que não é pequena. Então, mesmo para quem está com o dinheiro um pouco mais apertado, pode sim fazer esse planejamento financeiro e tentar entender se tem algum lugar ali que você pode tirar algum tipo de gasto para guardar um dinheiro. É óbvio que a gente não está também dizendo para as pessoas não comprarem e não terem esses pequenos desembolsos se eles são importantes para elas, né? Então, é uma questão de você ponderar, de você olhar aquilo que você desembolsa, aquilo que você gasta, aquilo que você gosta de consumir e tentar colocar nessa balança. Será que eu preciso disso agora? Será que eu preciso consumir cafezinho, comprar um cafezinho depois do almoço todo dia? Ou será que eu não posso intercalar? Né? Muitas vezes esse dinheiro que a gente vai guardar traz um benefício muito interessante, traz um ganho, né? E o que eu perco deixando de consumir de vez em quando esse produto não é tanto. Então isso causa aí, né, gera um impacto positivo de criar uma poupança ou um recurso para que essa pessoa consiga colocar a vida financeira em ordem e até inclusive atingir outros objetivos, uma viagem no final do ano, a troca ou a entrada de um carro. Então existem aí compensações. Basta de fato que as pessoas façam essa lista e tentem entender onde é que elas podem cortar. Se é em algum tipo de consumo, se é em algum tipo de substituição, e elas vão conseguir ter uma vida e uma visualização da sua vida financeira muito melhor. Conversamos. Perdão, Muriel, vai lá. Conversamos então com a economista Juliana Inhas. Juliana, muito obrigada, como sempre, pela participação aqui na CNN. Foram dicas super importantes. Obrigada. Eu que agradeço, Buriel, Rafael. Deixo um abraço a vocês e a todo mundo que está assistindo a CNN. Obrigado. Obrigada.